Muita gente que está sofrendo há muito tempo, peregrinando por consultórios médicos, tomando medicações fortes, sem esperança de melhoras, se frustrando, infelizmente, peregrinando também por consultórios de psicólogos que foram treinados, e não há nenhuma crítica de nossa parte, evidentemente, porque eu também sou psicólogo e eu também só faço lamentar por isso. Foram treinados para ajudar a pessoa ou a se conhecer melhor ou a tentar controlar o pensamento através de uma metodologia de automação, de automatização de processos, mas que nem sempre funciona, infelizmente. O ideal era que a psicologia estivesse trazendo para o mundo, porque ela já está há mais de 100 anos no mundo, metodologias revolucionárias que libertassem realmente as pessoas que estão sofrendo. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Mas não há problema. Tudo evolui. E, sem pretensão nenhuma, nós temos a convicção, não simplesmente porque a gente acha que é, mas baseado nos resultados, que a TRG é uma dessas metodologias. E esperamos que seja a primeira delas, que veio para revolucionar, para realmente salvar as pessoas do desespero. Qual a área da TRG? A gente muda, às vezes, um pouco o texto da pergunta, tá, gente? Somente para omitir alguma informação muito mais privada ou pessoal de cada um. A pessoa falou algo como isso. Estava conversando com umas amigas que fazem psicologia. E elas me perguntaram qual a área da TRG. Como assim? Daí elas falaram se a TRG era terapia alternativa, comportamental ou emocional. Eu fiquei na dúvida. Bem, primeira coisa, houve uma pequena confusão aí nessas perguntas, porque normalmente se fala o seguinte: quando a gente é psicólogo, se fala em linhas teóricas. Normalmente se diz, qual a sua linha teórica? E o que significa isso, gente? É o seguinte, para que você entenda isso e fique muito claro. O Sigmund Freud, quando a psicologia estava nascendo, no século passado, 1900 e pouco, na verdade era final já do 1897, por aí, né? Final do século XIX para início do século XX. O que acontece é que a psicologia estava nascendo. E houveram muitos teóricos que começaram a usar a psicologia. A psicologia não era isso que nós temos hoje. A psicologia, no começo, ela estava muito perdida. Estava buscando um meio de se afirmar como uma ciência, ou uma ciência psicológica, uma ciência da mente. E aí, no começo, se fazia muito experimento com pessoas, com gansos, com animais, com coelhos, para ver o mecanismo de funcionamento das pessoas. Por exemplo, as pessoas engoliam tubos e aí eram despejados determinada quantidade de alimentos, enfim, e depois se via a reação da pessoa. Eram as coisas meio curiosas e vale a pena até fazer uma pesquisa sobre isso porque é muito interessante. Entretanto, passado esse começo aí meio turvo, cada um foi para um lado, começou-se a ter algum consenso que havia alguma coisa na cabeça, no cérebro, perdão, nem no cérebro era, dentro do corpo. Porque antigamente a gente se tinha a teoria de que era o sangue que fazia com que as pessoas ficassem mais raivosas, mais irascíveis, mais calmas, enfim, esse tipo de coisa. Várias teorias surgiam, né, até essa época. Mas sabia que alguma coisa dentro do ser fazia com que se tivesse um comportamento ou outro comportamento, um tipo de emoção ou outra emoção, um tipo de angústia ou alegria, enfim. Uma pessoa por nome de Pierre Janet, que não é citado nos livros da história comum, porque, como se diz, a história é escrita pelos vencedores, não é? Então, aquelas pessoas que brilham é que acabam escrevendo a história. O Pierre Janet era um grande estudioso da mente humana, mas não chegou a brilhar muito fora das esferas em que ele trabalhava. O que acontece é que ele começou a moldar o que seria o inconsciente. Pois bem, avançando um pouco, Freud se apropriou dessa ideia. Isso normalmente não é ensinado nas universidades, né? Muita gente fala que foi Freud que criou o conceito de inconsciente. Isso é uma grande inverdade, tá? Ou desinformação.
E aí o que acontece? Quando isso foi feito, o Freud começou a pegar teorias, juntar teorias. O Freud começou a estudar hipnose com Jean-Martin Charcot. O Jean-Martin Charcot, ele trabalhava muito centrado nas histéricas. E aí, a histeria é um fenômeno, inclusive existe um filme chamado Histeria, vale a pena, inclusive, você procurar, não sei se ainda está disponível como catálogo, mas vale a pena pesquisar, talvez esteja disponível. Esse filme de histeria, o Histeria, ele fala de um fenômeno de uma época, um fenômeno em que muitas mulheres sofriam de alguns sintomas muito sérios, como paralisia, hemiplegia, gritos alucinados, dores no corpo, tremedeiras, convulsões, uma série de coisas. Era a época de uma sociedade muito repressora e também muito, como se diz, não me foge o nome agora, mas muito, muito hipócrita, esse é o termo que eu estava procurando. Muito hipócrita, por quê? Porque era uma sociedade ainda mais machista, muito mais machista que a que nós temos hoje em muitos países do mundo, como o Brasil principalmente, e esse machismo fazia com que as mulheres simplesmente não tivessem direito ao seu próprio corpo, não tivessem direito à sexualidade, a orgasmo, a prazer, a nada disso. E havia uma repressão muito grande. Um puritanismo, inclusive, muito grande. Que muitas vezes esse puritanismo servia apenas para fachada. Né? Era uma pureza, entre aspas, em que os homens eram castos, mas muito eventualmente frequentavam bordéis. Mas as mulheres não podiam fazer nada disso. E essa repressão, naturalmente, acabou criando, e eu estou resumindo bastante, tá, gente? Acabou criando um determinado tipo de reação em que foi caracterizado por histeria. Isso, na verdade, descobriu-se depois, hoje se sabe disso, mas muitos ainda acreditam que não é verdade, que a histeria lá do Freud é que tem sentido. Mas, enfim, avancemos. O que acontece é o seguinte, é que nessa época acabou se descobrindo depois, com certo tempo, que na verdade aquilo era muito mais o prazer da mulher que estava sendo bloqueado. E isso, essa energia toda, acabava indo para o corpo, ou causando problemas corporais, como nós sabemos hoje. Né? E a gente lida com isso. As pessoas que têm problemas na sua sexualidade, elas frequentemente sofrem de dores, elas sofrem de dores de cabeça, elas sofrem de determinados comportamentos, de bloqueios sexuais, de sofrimentos, de tristezas, enfim, nós lidamos com isso. Mas, avançando, para a gente não se alongar tanto nessa resposta, é que o Freud começou a construir um corpo teórico e ele, extremamente inteligente, brilhante, um dos maiores gênios, de fato, que a humanidade já teve, ele conseguia construir teorias extremamente perspicazes, nem sempre correspondendo à pura realidade dos fatos. Muitas vezes um aglomerado de estruturas que se amontoavam de forma muito elegante, inclusive. E, gente, aqui eu não estou criticando o Freud ou denegrindo sua imagem, de forma nenhuma. Hoje é muito fácil, depois de mais de 100 anos, a gente olhar para trás e entender que tinha muita coisa ali que se encaixava por estrutura de argumentação. Mas, na época, tudo era muito coerente em função de tudo que se vivia, que isso fica bem claro. O que acontece é que, a partir daí, o Freud começou a desenvolver uma teoria, chamada teoria psicanalítica. E ele fez de tudo para que essa teoria ficasse sob a guarda dele. E ele também, muitas vezes, até defendeu isso com unhas e dentes. Mas tão bem feito que isso acabou influenciando a maior parte dos psicólogos da época, criando uma classe de profissionais que trabalhavam com a mente, de terapeutas que passaram a se denominarem psicanalistas, e existem até hoje, e psicanalistas são aqueles que utilizam as linhas da psicanálise. A psicanálise significa psicoanálise, ou análise psíquica. Qualquer pessoa, na verdade, ao analisar o psiquismo de alguém, está fazendo psicanálise. Mas, normalmente, a gente fala que uma pessoa que faz psicanálise ou um psicanalista, ele está ligado ao conceito de Freud ou
mais tarde, do seu sucessor, ou do seu, digamos, afilhado, que até um certo tempo foram muito amigos, depois brigaram porque Freud não aceitava as ideias do Jung. Então, temos o Sigmund Freud criando a primeira linha teórica de conhecimento da psicologia, e aí nós temos esse ponto. Se a pessoa diz, qual a sua linha teórica? A minha linha teórica é a linha psicanalítica. Então, você já sabe que ele está se referindo ao pensamento de Freud. Ele entende o psiquismo humano através da maneira com que Freud enxergava o ser humano. Então, Freud começou a criar conceitos e definições falando sobre o psiquismo humano, que ele funcionava desta ou daquela maneira, ok? Então, ele começou a construir esse corpo teórico. Depois, o Jung, que foi seu aluno, que ficou encantado por suas ideias e debatia muito, e tanto o Freud gostava dele, que o Freud o nomeou o príncipe da psicanálise. É muito curioso, porque o Freud era o rei, né? O Freud tinha muito disso, né? Ele tinha que ser o rei, ele tinha que ser o maior, ele tinha que ser aquela pessoa a ser cultuada. Mas isso é normal, a gente compreende perfeitamente. Só que teve um momento em que as discussões entre eles, os desentendimentos ficaram mais sérios, porque o Jung, ele tinha um pensamento muito mais metafísico, muito mais místico, muito mais religioso também. Ele começou a estudar as religiões, ele veio de um lar religioso, o próprio Jung, ele tinha uma paranormalidade impressionante. Eu recebi uma vez uma foto de uma pessoa, um cliente minha, que foi até a casa do lago de Jung, a casa na Suíça, e bateu a foto lá e fez questão de trazer essa foto com muito carinho para mim. Eu guardo ela com muito carinho até hoje. E esta casa era uma casa que se passaram muitas situações interessantes, entre uma delas, uma situação curiosa. O Jung, ele frequentemente passava por fenômenos paranormais nessa casa. E ao estar nessa casa em determinado dia, a casa começou a abrir e fechar as janelas e as portas. E qualquer pessoa ficaria assustada, né? E o Jung simplesmente falou, tá bom, se vocês não vão parar de fazer isso, eu vou lá para fora e espero vocês terminarem. E fui lá para fora e ficou na calçada, olhando o lago, durante até altas madrugadas, até que todos esses fenômenos cessaram. Ora, e aí ele entrou e foi dormir. Então, ele convivia com isso muito naturalmente. Ao contrapor as suas ideias com as ideias de Freud, eles acabaram tendo uma cisão. E, para tornar talvez interessante como um aspecto da história, tá? É muito raro alguém citar essa informação que eu vou citar agora para vocês. Um dos momentos mais interessantes das discussões que eles tiveram foi o momento em que Freud estava sentado em sua escrivaninha e o Jung estava do outro lado. Se não me engano, a descrição diz que ele estava em pé. E o Jung queria estudar o aspecto mais místico da humanidade também, falando sobre o inconsciente coletivo, enquanto Freud falava do inconsciente que só existia na mente de uma pessoa. E Jung dizia, não, existe uma energia que liga os outros seres, e muita gente tem o mesmo tipo de pensamento, etc. Bem, discutindo sobre isso, o Freud acabou se exaltando e falando, não quero que você fale mais dessas coisas, e generalizava o que Jung dizia como se fossem coisas de espíritos. Ele falou isso muito bravo. Neste momento, houve uma explosão muito grande dentro do armário que estava do lado da mesa de Freud. Ambos ficaram extremamente assustados. Bem, passado o susto inicial, continuaram a conversar. E minutos depois, o Jung voltou ao tema e falou sobre essa questão espiritual. E aí, o Freud o repreendeu ainda com mais veemência. E o que aconteceu em seguida? Uma explosão muito maior dentro daquele armário. A ponto de, nesse momento, Freud se assustar absurdamente, enfim, e aí não se falou mais nessa situação, porque realmente não tinha mais, digamos, campo, atmosfera para aquilo. Mas isso é um dos relatos de alguns autores que transcrevem ou falam sobre as situações entre ambos. O que acontece a partir daí é que o Jung começa a desenvolver, então, a teoria psicanalítica de Freud sob um viés mais cósmico. E aí nós temos as teorias dos arquétipos e uma série de coisas do Jung.
Então começamos a ter aí uma linha teórica, uma maneira de entender o psiquismo humano sob o viés do pensamento do Jung. Então nós temos os psicanalistas com base freudiana e temos os psicanalistas com base junguiana, ok? Depois disso, nós tivemos, entre outros, tá, gente? Estou simplesmente resumindo aqui para que vocês possam compreender. Nós temos, em seguida, o Aaron Beck. O Aaron Beck morreu recentemente, teve uma grande contribuição para a humanidade. O Aaron Beck, ele estava muito preocupado em que as pessoas tivessem respostas efetivas aos tratamentos. O que é, a meu ver, e é isso, a meu ver, tá? Era um progresso muito grande. Por quê? Porque o Aaron Beck, ele estava preocupado que as pessoas conseguissem realmente ter melhoras, ter ganhos com a psicologia. Enquanto o pensamento freudiano, ele não está totalmente conectado a isso. O objetivo primordial das teorias psicanalíticas e de muitas outras que se derivaram da psicanálise é fazer com que a pessoa se compreenda, se aceite, se entenda, se enxergue e, eventualmente, corrija algum problema, alguma possibilidade. Mas o foco mesmo é que ele passe a se entender e conviver melhor com sua maneira de ser. O Aaron Beck não. Tanto é que lá atrás, e eu até fico, digamos, acho interessante comentar isso, o Aaron Beck ele começou a estudar a hipnose lá atrás, porque ele estava buscando, assim como eu, por isso que eu achei interessante, assim como eu, ele estava buscando meios e metodologias que realmente conseguissem ajudar as pessoas nos seus sofrimentos. Mais tarde, ele acabou abandonando a hipnose, tá? Eu também abandonei a hipnose, e aí ele começou a construir a terapia cognitivo-comportamental, que é extremamente útil, ajuda bastante, muito, muito, muito mesmo. É um grande avanço. E aí temos um ponto. Eu vou só terminar essa parte para explicar o que é linhas teóricas. Eu quero fazer um comentário sobre a terapia cognitivo-comportamental. Veja só. Quando o Aaron Beck desenvolveu essa metodologia, ele já estava trazendo avanços em relação a outras teorias que o antecederam. De forma que hoje nós temos várias linhas teóricas na psicologia. Então, o que são linhas teóricas? São maneiras de enxergar o funcionamento do psiquismo humano, derivado normalmente de um ou de mais pessoas que criaram um bloco de conceitos, definições, dizendo, olha, a mente funciona assim ou funciona dessa outra forma. Então, cada um estabeleceu a sua própria maneira de entender o psiquismo humano e, a partir daí, construiu o seu edifício teórico. E muitos psicólogos, quando terminamos psicólogos, a gente é convidado a se especializar em alguma linha teórica. Muita gente vai fazer 1 ano e meio depois da faculdade de psicanálise, outro vai fazer uma especialização em psicanálise junguiana, outros psicanálise adleriana, outras em uma formação humanista, outras em terapia cognitivo-comportamental, enfim. Então, cada um vai se especializar numa linha teórica. O que nós estamos construindo aqui? A mesma coisa que esses autores. Evidentemente que eu não tenho a menor pretensão de querer me equiparar a nenhum desses grandes monstros da psicologia mundial. Não quero. Sonho muito que a TRG seja tão importante para o mundo quanto outrora foram algumas dessas teorias. Mas a minha preocupação é que a TRG ela seja grandiosa essencialmente pelos resultados que ela é capaz de alcançar na vida das pessoas. Se ela realmente funcionar como ela tem funcionado até hoje, e já passamos de 1 milhão de sessões aplicadas com a TRG, 1 milhão de sessões aplicadas com a TRG. Durante todas essas centenas de milhares de sessões, nós temos tido resultados fabulosos. Então, sinceramente, eu acredito que a TRG, em muito breve, não demora muito, será reconhecida com facilidade como uma das linhas teóricas da psicologia. E se a psicologia não nos aceitar,
Não importa, a gente vai continuar ajudando pessoas do mesmo jeito, porque já estamos construindo um belíssimo trabalho. Já estamos tendo resultados, primeiro em nós mesmos, porque isso é congruência. E estamos tendo resultado nas pessoas que estão ao redor. Até a região terapia alternativa, comportamental ou emocional. Fiquei na dúvida. Bem, na realidade, a psicologia, ela é uma ciência e ela é regida, os seus profissionais são regidos pelo Conselho Federal de Psicologia, ok? Então, o que acontece? O Conselho Federal de Psicologia, ele procura ser o mais restritivo possível com seus psicólogos. O que acontece é o seguinte, esses psicólogos aqui, via de regra, não é assim na prática, mas via de regra, eles só poderiam aplicar no seu consultório as linhas teóricas que fossem notadamente reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia. Tá certo? Vou dar um exemplo muito claro. Há algum tempo atrás eu fui ao teu Conselho Federal de Psicologia, né? Me chamaram para perguntar sobre a TRG, porque eu estava fazendo uma formação de terapeuta, e aí no final eles falaram, não tem nada errado com a sua formação, a gente só queria entender, porque muita gente faz queixa. Muitos psicólogos, infelizmente, ainda vem fazer queixa que a gente está fazendo formação a todo jeito, em uma semana, e eles não entendem direito. Depois, quando entendem, é que começam a enxergar que não é bem assim. Mas eu fui dar lá explicações, e aí, conversando com eles, eu perguntei para eles, ora, vocês são interessantes, porque vocês têm uma série de situações em que dizem que nós, psicólogos, só podemos dar atendimento, prestar atendimento dentro das metodologias que vocês aprovam. Ela fez exatamente assim. Eu falei, existem várias terapias que estão hoje em curso que vocês nunca disseram que ela funciona ou não funciona, que elas são aprovadas por vocês ou não, e os psicólogos usam. E vocês fazem vista grossa. E ela falou, qual delas? Eu falei, EMDR, por exemplo. EMDR é uma dessas técnicas que há cursos à vontade, psicólogos fazem curso, mas não há nenhuma nota do Conselho Federal de Psicologia dizendo que essa metodologia deve ser incorporada ao rol das terapias do psicólogo. E é uma metodologia bem interessante, cheguei a usá-la durante algum tempo, mas depois eu vi que os resultados não eram exatamente os que a gente queria. Então, hoje, com a TRG, eu sei que os resultados são duradouros, são efetivos, a gente compreende tudo. E antes, não exatamente assim. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tudo é um processo de construção. A própria psicologia, ela está crescendo, se adaptando, se aprimorando. Eu acho que ela caminha a passos muito lentos, mas ela está caminhando. E aos poucos ela vai incorporando novas metodologias. Tenho, para mim, convicção muito grande de que a TRG em breve vai ser reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, tá certo? Mas até lá, a gente vai ter, inclusive, muitos e muitos psicólogos utilizando essa metodologia. E perceba que a TRG, ela tem em si encaminhado para ser estruturada de forma a ser uma linha teórica. Por quê? Porque hoje nós temos uma casuística muito grande. O que é casuística? Casuística são casos de atendimento. Então nós temos uma casuística gigantesca de que funciona. Nós temos uma metodologia passo a passo, é uma metodologia muito estruturada, inclusive. A TRG, ela tem uma estrutura científica absurda. Por que ela tem uma estrutura científica absurda? Porque um dos pressupostos da ciência é que você precisa mensurar alguma coisa através de um método único e repetitivo, em que você possa repetir aquele método e obter os mesmos resultados. Então, nós temos uma estrutura de um protocolo de funcionamento que nós aplicamos e, com variações maiores ou menores, nós obtemos os mesmos resultados. Além disso, nós temos um construto teórico. Todas as aulas que você assiste, eu digo para você, olha, o psiquismo humano funciona desta forma. Para mim, ele funciona assim. E eu começo a fazer analogias. O que a gente está fazendo? A gente está construindo um edifício de forma científica, lançando a teoria que explica como funciona o psiquismo humano e aplicamos, em função dessa teoria, nós aplicamos uma metodologia. Essa metodologia é explicada pela base teórica. Então, vocês estão assistindo a cada aula esse construto teórico e, quando partem para a prática utilizando o protocolo, estão aplicando a metodologia. Nós já estamos tendo
Livros, já temos o segundo livro, daqui a pouco eu mostro para vocês, depois do intervalo, eu mostro o livro que está sendo lançado agora, o segundo livro. Nós teremos mais outro este ano, e também um outro que eu estou preparando com as bases da TRG. Ou seja, passo a passo, nós estamos trabalhando para construir esse edifício. Da mesma forma que a psicanálise nasceu um dia, que a terapia cognitivo-comportamental nasceu um dia a partir do trabalho do seu idealizador, a TRG também está nascendo, está se solidificando, está se construindo, está mostrando resultados ao longo da sua trajetória. Quando a pessoa fala sobre terapia alternativa, a TRG é uma terapia alternativa? Alternativa é tudo aquilo que não é tido como oficial. E o que é tido como oficial? No nosso caso, o que é reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia no Brasil ou pelo Conselho Internacional de Psicologia, ou que há um consenso das associações mundiais de psicologia. Percebe? Pode ser entendida como uma terapia comportamental? Não. Por quê? Porque nós não trabalhamos tentando modificar o comportamento das pessoas. Não é esse o nosso foco. Esse foco é o foco do Aaron Beck, na terapia cognitivo-comportamental. E eu explico, inclusive, nas aulas, que a nossa metodologia, a TRG, ela é mais poderosa, muito mais eficaz do que a terapia cognitivo-comportamental. E eu já disse isso para uma professora, e ela olhou para mim e falou, não tem sentido, me explique isso. Eu expliquei para ela. E eu vou explicar brevemente para você aqui. A terapia cognitivo-comportamental, ela procura trabalhar nos PANs, no pensamento automático. Ou seja, você simplesmente, quando você, digamos, você vai falar em público, já vem um monte de pensamento automático. Vão me humilhar, vou passar vergonha, vão dizer que eu estou falando bobagem, já vem um monte de coisa. Então, a terapia cognitivo-comportamental, eu estou resumindo, tá, gente? Resumindo bastante. Ela procura fazer com que, nesse momento, você desenvolva uma série de mecanismos para que você questione sua mente, para que você entenda que isso é só um pensamento, enfim, para que você procure racionalizar, tá, essa emoção angustiante. Perfeito. Então, quando você faz isso, você vai acalmar o seu corpo vai fazer com que você tenha atitudes mais calmas e, teoricamente, você vai conseguir passar por essa situação. Eu falei, tá, agora tudo isso é causado pelo psiquismo humano. E se a gente pegasse e resolvesse a estrutura interna da pessoa para que esse pensamento não viesse mais? Ele não ia preocupar em racionalizar esse pensamento, porque ele não vem. E aí resolve-se tudo. Ela falou, se tivesse uma metodologia assim, seria fantástico. Eu falei, pois bem, a TRG faz isso. É isso que a gente faz. A gente não procura mudar o comportamento das pessoas, a TCC procura. Tá? Então, há essa diferença. É uma terapia emocional? Sim, ela tem uma base emocional. A TRG é uma terapia emocional de reprocessamento, tá certo? Terapia de reprocessamento emocional e generativo. Pode ser tido como emocional? Pode. Por quê? Porque emoções e psiquismo humano não há tanta diferença, tá certo? Mas nós preferimos dizer que ela é uma terapia de reprocessamento generativo, ok? Mas se você falar uma terapia de reprocessamento emocional generativo, sim, pode ser, sem nenhum problema, não está errado, tá bom? Eu pensei que a pessoa iria perguntar se a TRG era uma terapia holística. Também pode ser, porque holística é todo, é aquilo que envolve o todo. Então, pode ser também classificada como um todo, apesar de que a gente não aborda questões espirituais. É claro que, inclusive, existe possibilidade de a gente falar sobre o viés espiritual, mas o grande foco aqui não é esse. Então, a gente poderia também ser classificado como terapia holística, ok? Com um ou outro senão, ok? Eu espero que tenha respondido a pergunta dessa pessoa. Gente, eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem aqui, por um segundo, por um momento. Eu queria que você procurasse enxergar o que é essa mensagem, o que essa imagem te traz como mensagem. Perceba, a gente está retratando aqui um pôr do sol, provavelmente a sensação de paz, dá-se a entender um pai com uma filha, com um cachorro, provavelmente com tempo, com condições para se afastar do seu trabalho e poder curtir o sol. Curtir um pôr do sol com sua filha e um animal de estimação. Ou seja,
Eu escolhi essa imagem como uma imagem de uma pessoa que se sente realizada, que seja um realizador. E vocês já vão entender por que isso. Nós vamos falar sobre, deixa eu ver aqui, nós falar dos fracassados profissionais, porque eles existem, e eventualmente nós temos tido contato com algumas pessoas, e também dos realizadores profissionais, daqueles que realmente realizam, e qual a diferença entre ambos. Eu gostaria de abordar na mentoria de hoje esse tópico que é extremamente importante, tá? Bem, isso foi a partir de uma pergunta que nos foi feita. Gostaria de saber como agir com um anjo, pois ele marcou as sessões comigo. Estávamos na terceira sessão, e quando passamos para a quarta, ele disse que não iria mais atender. Fiquei sem chão. Gente, aqui não há nenhuma crítica à pessoa que escreveu esse texto, tá certo? Eu vou só aproveitar ela de forma didática para embasar o que a gente quer falar, tá bom? Mas não tem nenhuma crítica a essa pessoa, de forma nenhuma, tá? Ela, inclusive, tem uma preocupação muito grande, muito louvável com tudo que está acontecendo que ela relata aqui. Ok. Fiquei sem chão. Preste bem atenção nisso. Fiquei sem chão. Porque isso não é postura, correto? Abandonar o tutelado dessa forma, no meio do caminho, concordamos plenamente. E outra coisa, tenho visto entre os amigos terapeutas que muitos anjos estão aplicando outras técnicas. Olha que curioso, né? A pessoa faz a formação, mas ela começa a usar outra técnica dentro da própria plataforma. Ok. Outros procedimentos, levando até para o mundo espiritual, coisa que não tem nada a ver com o que a gente ensina aqui. O que deve ser feito? Penso no nome da TRG. Se sujar por esses que estão fazendo diferente daquilo que o mestre nos ensinou. Pois bem, essa pessoa, eu agradeço muito por esse comentário, por essa pergunta, porque mostra claramente uma pessoa dedicada, séria, comprometida com o que ela está fazendo. E ela está se queixando de pessoas que estão agindo de forma irresponsável, ok? Tudo bem, então vamos aproveitar isso e vamos avançar um pouco. Veja só, a gente precisa entender que existem aquelas pessoas que são fracassados profissionais. O que são pessoas fracassadas profissionais? Existe um profissional do fracasso? Existe. Existe aquela pessoa que ela tem tudo nas mãos, mas ela vai optar por adotar comportamentos que estão arraigados nela, que fazem parte do caráter dela. E ela vai se sabotar. E perceba, aqui há uma diferença muito grande. Eu não estou falando de pessoas que se sabotam por problemas emocionais. Por quê? Quando isso ocorre, quando a pessoa faz o tratamento da TRG, é fabuloso. É uma mudança gigantesca. Mas quando essa pessoa, em vez de ter um problema emocional, que a leva a ser uma pessoa que fracassa constantemente na vida, ela é, na realidade, um fracassado profissional, a situação muda de figura. Os fracassados profissionais, eles sabotam a si mesmos e sabotam todos que estão ao redor. E isso é importante. Gente, eu vou falar mais disso, mas perceba, quem está ao redor muitas vezes é contaminado por pessoas que têm uma energia de destruir o que está sendo feito. Seja com piadinhas, seja com desmerecendo, com críticas ácidas, sabe aquilo que não constrói, que não estimula? E aqui, olha só o comentário, a parte que eu cortei, né, que eu puxei lá do comentário da nossa colega. Tenho visto entre os amigos terapeutas que muitos anjos estão aplicando outras técnicas, outros procedimentos, levando até para o mundo espiritual. Perceba que esta pessoa que está fazendo isso, ela é um fracassado profissional. Gente, eu não estou aliviando mesmo. Você está percebendo, né? Por quê? Porque entenda uma coisa. A formação da TRG não é uma formação qualquer. Não é.
Eu fiz muitas formações em muitas áreas. Eu fiz formação de programação neurolinguística, eu fiz formação em hipnose, eu fiz formação em terapia cognitivo-comportamental, tudo que eu podia, em MDR, em brainstorming, tudo que eu podia fazer e aprender, com metodologia para ajudar pessoas eu fazia. E eu nunca encontrei em nenhum momento, em nenhum local, os resultados que nós temos com a TRG. Agora veja, fazemos todo esse esforço, a pessoa está fazendo o curso, nós disponibilizamos a formação, o estágio dos anjos, e a gente exige, só pode ser anjo com certificado, porque você vai estar sabendo, teoricamente, o que você está fazendo, e você só pode ser atendido porque, teoricamente, você aprendeu as aulas. Então, todos hoje têm que mostrar certificado. Aí essa pessoa chega e, deliberadamente, ela vai usar outras técnicas. Ela está frustrando e sabotando aquilo que podia ser a libertação daquele anjo, e ela está prestando um desserviço, tanto a si, porque ela não está praticando a TRG, quanto a todo o corpo de estrutura que a gente está construindo. Percebe? Agora, essa pessoa é uma pessoa que ela não vai ter sucesso na vida, porque isso não é só conosco, isso é com a vida dela. Ela não se dedica, ela não aplica aquilo que aprende de forma específica, continuada, consistente e coerente. Então, pessoas desse tipo de comportamento, que não são crianças, a gente só tem uma coisa a dizer, que elas possam ir embora em paz. Porque caráter você não conserta. Você entende? Temos mais coisas, outros detalhes. Os fracassados profissionais, eles normalmente não se aprofundam. Eles não têm uma coisa que se chama consistência, porque eles não têm persistência. São preguiçosos e presunçosos. Qual é a diferença? A diferença é que o presunçoso, ele assiste uma aula e ele acha que já sabe tudo. Ele assiste, tem muita gente que assiste o curso todo. Gente, vamos raciocinar. As aulas são feitas com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, mas eu digo o tempo todo, quando você termina de assistir as aulas, por favor, reveja tudo. Por quê? Porque quando você revê, você começa a olhar, caramba, peraí, eu assisti essa aula, mas eu não tinha entendido dessa maneira. Agora eu estou entendendo com muito mais clareza e profundidade. Por quê? Porque tem muita coisa que você viu nas aulas lá na frente que se encaixam com aquela aula aqui. A metodologia de ensino que eu utilizo, ela é pensada. Quando eu vou fazer um curso, eu penso na última aula para poder dar a primeira. É todo um esforço. Mas aí chega a pessoa que normalmente já tem essa estrutura, que é o fracassado profissional, e é preciso que você tome muito cuidado com ele. E você precisa, se você aprendeu a ter esse comportamento, só você pode modificá-lo. Porque muitas vezes a gente aprende a ser um fracassado profissional no lar, na vida, na estrutura do ambiente que a gente viveu. Então, se algum dessas características estão ligadas a você, reflita e eu peço, corrija, porque isso é paralisante e vai te afastar daqueles que realizam, que têm sucesso, que têm prosperidade. Eu conheço alguns exemplos de pessoas que tinham tudo para serem brilhantes. Pessoas muito inteligentes, até mesmo mais inteligentes do que eu, com certeza. Só que, como elas têm uma presunção muito grande, algumas eu vi fazer um curso uma vez e eu acreditava muito que essa pessoa ia ter um desenvolvimento espetacular. E essa pessoa teve aquele voo de galinha. Qual a explicação? Simples. Não tem consistência porque não tem persistência. Uma pessoa que não estuda, não se dedica. Aí o que acontece? Os resultados acabam sendo mais ou menos. E você não se torna uma pessoa destacada de forma próspera, saudável, no ambiente que você vive, em todos os locais que você transita, se você tem resultados medianos. Quando você tem resultados espetaculares, as pessoas querem ter contato com você, querem conhecer você, querem te escutar, querem te ouvir, querem ser atendidas por você. Elas fazem questão que você prospere. Por quê? Porque você causa impacto positivo na humanidade. Essas pessoas não. Elas têm um ego tão grande que elas simplesmente acham que a presunção delas dá a elas a capacidade
que elas nunca vão ter. Percebe? Capacidade se constrói com o trabalho. E não com atitude de preguiça e presunção. Uma outra coisa importante, gente, é que é preciso que a gente tome muito cuidado com as vítimas profissionais. Veja, é preciso que você tenha bem claro que nós não estamos falando aqui daquela pessoa que sofreu um abuso sexual, que foi abandonada, que chega no seu consultório pedindo socorro. Essa pessoa, ela realmente foi vítima e ela precisa de ajuda. Eu estou falando do tipo de vítima, daquela pessoa que tudo que acontece abala ela profundamente. Se alguém marcou um encontro e não foi, ela fica desestruturada. Elas preferem muitas vezes o papel do coitadinho. Não assumem o destino das suas vidas nas suas mãos. E o que é mais grave, terceirizam a sua felicidade. Gente, essa é uma das formas mais graves de se ter infelicidade na vida. Sabe aquela pessoa que chega e fala: você é o amor da minha vida. Se você sair da minha vida, eu morro. Você é tudo para mim. Gente, isso é doentio. Porque perceba, você nasceu, você não nasceu com essa pessoa. Você viveu, você não viveu com essa pessoa. Você conheceu essa pessoa em algum momento da vida. E de repente essa pessoa é tudo para você. O pior, que muitas vezes quando a pessoa está dizendo isso, ela não está mentindo. Ela viveu a vida inteira dela e está tudo bem. Chega a determinado momento, com 25, 30, 40 anos, ela encontrou alguém. Então, essa pessoa agora é tudo para ela. E é um fardo muito pesado você carregar a sua vida e carregar a vida do outro. Então, essa outra pessoa acaba tendo o peso de carregar você. Isso é pesado. Imagina carregar um ser humano, por mais leve que ele seja, 50 quilos. Você carregar ele todo dia para onde você vai. É pesado. E o que acontece? O que acontece é que vai chegar um momento que essa pessoa vai cansar. E quando ela for embora, a sua felicidade foi embora. E isso não tem sentido. Por quê? Porque você não está assumindo o papel da sua vida. Não está assumindo o destino da sua vida nas suas mãos. É a mesma coisa que você pegar, ter o carro mais fabuloso do mundo, pegar a chave e dar para a primeira pessoa que você conhece e falar: pronto, pode guiar o meu carro. A minha vida está nas suas mãos. Se a pessoa simplesmente bater o carro e você ser jogado pela janela, a responsabilidade é sua. Só não tem lógica você dar o controle da sua vida para outra pessoa. E tem gente que é vítima profissional. Tem gente que acaba sendo um fracassado profissional. Por quê? Porque toda vez que ela vê que ela tem ali a possibilidade dela estudar, dela trabalhar, dela especializar, dela focar em fazer as coisas, e ela começar a ter prosperidade na vida. Eu gosto de falar prosperidade, porque prosperidade envolve tudo. Prosperidade envolve crescimento, envolve harmonia, envolve você sair de onde você está para ir para um lugar melhor em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes a pessoa acha que isso é responsabilidade demais. E aí vai para o papel da vítima. O papel da vítima é aquele papel em que ele é o coitadinho, em que as pessoas vão olhar para ele com pena, mas vão olhar. E aí o esforço é bem menor. Ele não precisa se esforçar tanto, ele já tem o olhar das pessoas, entende? E isso é ruim. É preciso muito cuidado com pessoas assim. Os fracassados também, eles adoram. Gente, o fracassado, ele adora criticar. Ele adora reclamar. Eu estou falando do fracassado profissional. Lembre-se bem disso. Vamos separar bem as coisas. Existem aquelas pessoas que fracassaram na vida. E eu, particularmente, eu gosto muito de dizer isso. Eu fracassei muitas vezes na minha vida. Eu fracassei em mais de 20 áreas da minha vida. Então, eu não tenho a menor vergonha de dizer isso. Mas uma coisa eu tenho consciência. Eu nunca fui um fracassado profissional. Porque para ser um fracassado profissional, você precisa ter atitude. Atitude de fracassado. E essa atitude eu nunca tive, entende? Então, não estou falando de mim. Eu estou falando de todo mundo que luta para sair de onde está. Se você está aqui, eu tenho certeza que, seja lá qual for a sua história, você está tendo uma atitude
de realizador, de vencedor. Você quer sair de onde está. E eu peço que você preste atenção no que eu estou falando para que você nunca caia nessas armadilhas. Por quê? Os fracassados profissionais, eles têm a característica de muita sedução e de muito envolvimento. Eles criticam, eles reclamam, eles apontam o dedo, eles acham defeito em qualquer coisa que o outro faz. Ninguém é bom o suficiente. Na verdade, nada é bom o suficiente. Eles vão arranjar defeitos em qualquer coisa que você fizer. Se você tiver um empreendimento novo, eles vão botar algum defeito. Se você falar para eles que você vai conseguir começar um caminho novo, eles vão botar defeito. Se você faz um atendimento e você vai comentar, claro, você não vai comentar detalhes de atendimento, obviamente não vai expor ninguém. Você pode dizer, caramba, eu estou tendo um resultado fantástico com o que eu estou fazendo. Os comentários são do tipo, sorte de principiante. Mas isso não dura. Vai dizer que isso vai funcionar. Então são sempre comentários que vão te minando. E você começa, então, a se enfraquecer. Porque esse é o papel do fracassado profissional. Ele quer que ninguém passe de onde ele está. Só que onde ele está é muito baixo. Ele quer o máximo de pessoas ali. Porque o fracassado, ele não suporta estar sozinho. Se você tiver sucesso, ele vai ficar sozinho. Então ele vai procurar te sabotar. Além disso, é importante que você saiba que essas pessoas são extremamente tóxicas. Veja, essas pessoas são os sabidos. Os outros são otários. Tudo é golpe. Nada funciona. Ele é o sabichão. Ele sabe de tudo, ele conhece a vivência do mundo e todo mundo erra, só eles sabem que as coisas realmente funcionam da forma que eles enxergam. E na forma que eles enxergam, nada presta. Eles vivem em guerra com o mundo. Ninguém presta. Sabe o que é curioso? O curioso é que eu vejo situações como eventualmente chegam até nós, né? Nesse momento, por exemplo, que eventualmente vai ocorrer, uma pessoa criou um grupo. De vez em quando eu falo disso. E foi mais uma agora. Uma pessoa criou um grupo. Pegou a nossa logo, botou lá, TRG, botou o nome da TRG, botou tudo. Quando você olha no Facebook, você olha o grupo oficial do TRG. Aí você entra. Só que lá é uma armadilha de fracassados. A pessoa que está lá, inclusive, ela foi citada nominalmente, judicialmente, enfim. Infelizmente, a gente teve que abrir um processo judicial contra ela, que está em curso. Enfim, aí o que acontece? Eu abri aquilo ali, eu olhei, caramba, eu não consigo entender. Criou-se um grupo e as pessoas começaram, nós temos o grupo de suporte oficial, mas as pessoas saíram dali, ou foram atrás de outra coisa. Chegaram lá, tem gente chamando palavrão, tem gente botando notícia tóxica, tem gente reclamando, tem gente falando de uma série de coisas terríveis, tem gente com ambiente negativo, tem gente trazendo coisas que não tem nada a ver, desinformando. E eu olhei ali, caramba, já tem 700 pessoas aqui. Eu falei, caramba, por que as pessoas recebem tudo organizado, tudo certo, um caminho seguro, mas elas procuram naturalmente entrar em ambientes tóxicos? Foi muito curioso também, claro, ver muita gente dizendo, gente, eu pensei que esse grupo era oficial, mas esse grupo aqui tem coisas terríveis, vocês estão falando coisas que não tem nada a ver com a formação. Por que vocês estão fazendo isso? Aí um monte de gente atacando, porque os fracassados, eles não aceitam que você tenha bom senso. Então atacaram várias pessoas, de nossos alunos, que ficaram surpresos com aquilo. Falaram, não, eu vou sair desse grupo, isso aqui é uma loucura. E as pessoas defendendo aquilo ali. Bem, o que a gente faz? Simplesmente a gente toma as atitudes que a gente tomar, legalmente e tudo mais, mas a gente só olha e fala, que pena. Que pena que a gente está fazendo tanto esforço para que as pessoas sejam realizadoras profissionais e sintam realizadas, mas muitas preferem outro caminho. São escolhas. Eu só peço que você entenda que isso determina a sua vida. Não se deixe seduzir. Mas não é só nossa formação. Tenha prudência na vida. Aprenda a enxergar as pessoas tóxicas profissionais, os fracassados profissionais, aqueles que vão querer te sabotar de forma muito sedutora.
Porque, como dizia uma pessoa conhecida, as pessoas até querem que você fique bem, mas elas não querem que você fique melhor do que elas. Entende? Então preste muita atenção para que você não se contamine com ambientes tóxicos ou pessoas tóxicas. É o seu discernimento, tá certo? E os fracassados profissionais também são pessoas que não têm metas, não têm planos, não têm sonhos ou aspirações. Nós temos a formação não, só quero dizer a formação. Nós temos a mentoria da prosperidade. Uma das coisas que a gente fala é que se você quer prosperar na vida, você precisa ter metas, planejamento, você precisa ter listas do que você vai atingir. Recentemente, uma pessoa conhecida me reencontrou. E aí, conversando comigo, falou, Gê, como é que tá a sua vida e tal? Aí eu falando, tá, olha, consegui isso, isso e isso. E essa pessoa falou uma coisa que nem eu lembrava direito. Ela falou, caramba, peraí, deixa eu te perguntar isso. Ela começou a perguntar uma série de coisas. E eu falei, consegui. Aí eu perguntei, como é que você sabe e lembra de tudo isso? Aí ela falou, lembro que você tinha listas e você anotava e comentava comigo, determinado dia você me deu uma aula sobre isso e você comentava tudo que você queria atingir. E eu tô vendo que você atingiu tudo que eu lembro que está ali naquela lista. Eu falei, essa é a fórmula que funciona. Você entende? E é isso que a gente explica lá na mentoria. Eu recomendo realmente que você faça. Mas eu recomendo principalmente que você entenda que as pessoas que não têm metas, não têm planos, não têm sonhos, não têm aspirações, elas são fracassadas profissionais. Elas vivem na vida perambulando como o vento. Deixe a vida me levar. E a vida vai levar para qualquer lugar, não necessariamente o melhor lugar. Você compreende? Eu lembro que no consultório eu passei durante um período, eu fazia muita experiência no consultório, né? Tipo, experiência social, digamos assim, conversando com os meus clientes, aprendendo muita coisa. E em determinada época eu comecei a perguntar para as pessoas, você tem sonhos? Aí a pessoa dizia, não, eu durmo bem. Eu falei, não estou perguntando o sonho de dormir. Eu queria que você falasse de sonhos, aspirações. Ah, tenho, eu quero ganhar na loteria. Aí eu falava, mas isso não é sonho. Você joga? Ela disse, não, não joga, então isso não é sonho. O que você gostaria de ter, de construir na vida daqui a 5 anos? Onde você gostaria de estar? Gente, a esmagadora maioria das pessoas ficava olhando para mim como se eu tivesse falando uma coisa obscena. As pessoas não constroem as suas vidas, entende? E quando você vê pessoas que se distraem o tempo todo com a vida, claro, tem gente que tem TDAH, tem gente que tem qualquer outra coisa, mas não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que, notadamente, elas não querem construir a vida, não têm metas, sonhos, planos, aspirações, nada. Mais uma característica de um fracassado profissional. Ah, uma outra coisa importante. Os fracassados profissionais, eles escutam os fracassados. E eles ficam surdos aos que chegam onde eles não chegaram. Perceba, isso é uma coisa muito importante. Os fracassados profissionais, eles gostam de escutar os outros fracassados, porque eles se espelham. E eles não gostam de escutar pessoas que se realizam. Muito recentemente, eu conheci um dos lugares mais bonitos do Brasil, as Cataratas de Foz do Iguaçu. E nós estávamos numa reunião de negócios, de trabalho, e uma pessoa muito querida, com uma simpatia muito grande, conversando comigo, falou, caramba, você falou um negócio na nossa reunião que foi muito importante. Eu falei, o que foi? Você falou que a prosperidade, muitas vezes, agride as pessoas. Então, muitas vezes, a pessoa que tem prosperidade, ela precisa ser muito discreto. Porque as pessoas que estão ao redor, muitas vezes se sentem agredidas em você ter tantas posses, ter dinheiro, você ter sucesso, você ser bom na sua profissão. Isso incomoda muita gente. Eu falei, por que você está falando isso? Ele disse, porque nesse final de semana eu fiz um churrasco, mandei trazer minha família, fazia tempo que não via, meus irmãos fazia anos que não viam, fizemos um churrasco na minha casa, que é uma casa hoje muito grande, fizemos uma festa muito bonita, e eu comentei para eles dos meus projetos que estão indo tão bem. Jair, eles mudaram de assunto na mesma hora. Ninguém me parabenizou por nada, aquilo me doeu demais, mas agora eu estou entendendo, quando você falou fez todo sentido para mim. Eu falei, pois é,
Essas pessoas, elas não vão querer escutar, saber de onde você chegou. Elas não querem se espelhar em você. Você não vai conseguir arrastar essas pessoas. Não. Elas vão preferir estar ali junto com as outras, se escutando mutuamente naquele mundo de dor, de fracasso, de lamentação, porque é desconfortável ouvir uma pessoa que pagou o preço para crescer. Gente, isso é muito sério. Perceba? Tome muito cuidado para que você não seja vítima dessas pessoas. Tem uma coisa também muito legal. Os fracassados profissionais, eles querem os resultados, mas sem esforços. O que importa para eles é a lei do menor esforço. Isso é interessante, gente. Eles querem conseguir. Eu conheço pessoas que mal começa alguma coisa, já bota outdoor, propaganda, faz todo tipo de divulgação e tal. Aí você fala, mas você domina tudo isso? Aí fala, claro, mas se eu tiver, eu desenrolo. Ou seja, a pessoa não se tornou bom o suficiente naquilo, mas ele se vende como se ele fosse a pessoa mais espetacular daquela área. Ou seja, elas querem ter os resultados, mas elas não querem fazer o esforço. Só tem um detalhe. Elas não entendem uma coisa, que a felicidade está antes no caminho do que na chegada. A felicidade é antes o caminho, a jornada do que a chegada. O que eu quero dizer com isso? Se você de repente, eu queria fazer uma viagem para passar uma semana em algum lugar, ok. Uma semana em Paris. Muito bom. A viagem vai ser muito boa, perfeito. Mas quando você começa a construir esse trabalho, quando você começa a ganhar dinheiro, planejar, estabelecer o roteiro, estudar o que você vai fazer, isso é muito delicioso, isso é muito bom. A jornada é fantástica. Quando você atinge aquilo, é bom. Mas aquilo vai acabar. A pessoa quer ser chefe de alguma coisa. Ela trabalha e galga. Se ela ficar só focado naquilo, ela vai perder a vida. Mas se ela se divertir no caminho, vai ser fantástico. Quando ela chegar lá, ela vai estar bem. Quantas pessoas ficam focadas só na viagem e a expectativa delas é somente a viagem, aquela viagem vai ser fantástica e todas as expectativas e realizações estão ali. Aí, a pessoa vai e consegue. Quando chega lá na viagem, ela se decepciona frequentemente porque não é tudo aquilo que ela imaginou diante das expectativas. Ou seja, as pessoas esquecem que estudar, aprender, se dedicar faz parte do processo de construção da sua felicidade. Agora, os realizadores, eles têm metas. Eles estabelecem metas, sonhos e objetivos. Os realizadores, eles escolhem um único caminho e se mantêm nele. Porque não adianta você chegar e ficar o tempo todo usando várias metodologias. Se você não domina profundamente nenhuma delas, se você não verticaliza o seu conhecimento, não adianta. Você vai pular de galho em galho. Uma vez eu escutei uma frase que me deixou muito marcado. Uma pessoa disse, olha, eu conversei com seu filho durante 2 horas e eu fiquei encantado. O seu filho é muito inteligente. E aí o pai daquele menino falou, bem, o que eu tenho a dizer a meu filho, sobre o meu filho, ele é o último livro que ele leu. Gente, isso para mim foi muito marcante, porque eu lia muito, sempre li muito. E aí eu comecei a entender que você precisa extrair o melhor das coisas, mas você precisa terminar o seu caminho. Se você, cada coisa que você vê, você se empolga, se entusiasma, e daqui a pouco você larga e vai para o próximo, você nunca vai verticalizar teu aprendizado, teu conhecimento. Um virtuoso, que é uma pessoa que tem uma genialidade, uma habilidade muito grande em alguma coisa, ela torna o consciente totalmente inconsciente. O que eu quero dizer com isso? A pessoa está tocando violino, ela quer treinar. Acredita-se que com 10 mil horas de treino de violino, dedicação, aquilo vai ser tão automático que aquele processo consciente que ele estava fazendo vai se tornar inconsciente. E ele vai tocar sem nem perceber. É isso que é tornar o consciente inconsciente. Um terapeuta TRG, quando ele se dedica e atende, trabalha bastante e faz muitos atendimentos, ele começa a introjetar tanto dentro dele o conhecimento da formação que ele atende intuitivamente.
o conhecimento consciente se torna inconsciente. Essa pessoa se torna espetacular no que faz. Percebe? Então, quando você verticaliza o conhecimento, você aprofunda, você domina, você simplesmente flui aquilo. E aí você começa efetivamente a ter sucesso. Os realizadores, ao contrário dos fracassados profissionais, eles assumem a responsabilidade pela sua própria vida. O fracasso e o sucesso em qualquer área da sua vida são de sua total responsabilidade, inclusive os eventos aleatórios. Aí, uma vez fomentando sobre isso, a pessoa disse, mas, Jair, peraí, você quer dizer que até as coisas aleatórias que acontecem com a gente são responsabilidade nossa? Eu falei, sim. Ela falou, não concordo com isso. E eu até disse, se você fosse um dos meus alunos, você iria concordar. Por quê? Porque a gente vê frequentemente o nosso inconsciente atrair para a gente, para a nossa vida, um ciclo de repetição. Então, quando você tem uma pessoa, um pai que te abandonou, muito provavelmente, você vai acabar atraindo para a sua vida abandonos. Um chefe que te abandona, um amigo que te abandona, uma colega que te abandona, uma mulher, um marido que te abandona, e assim sucessivamente. Não é isso que a gente vê no consultório o tempo todo? O inconsciente entra na compulsão à repetição para fazer com que você reviva e supere aquilo ali. É óbvio, é natural. Então o inconsciente atrai. Nós somos então responsáveis por tudo que a gente atrai. Percebe? Então, quando você se sente responsável, você fala, peraí, se isso está acontecendo e eu não gosto, eu preciso mudar isso. Já a vítima profissional fala, se isso está acontecendo e eu não gosto, eu sou um coitadinho, nossa, o que é que eu vou fazer da minha vida? Ele deita e chora. Entende? Já o realizador, não. Ele simplesmente assume a responsabilidade da sua vida. E o mais importante, ele aprende a se divertir durante o processo. Estudar divertido. Gente, atender tem que ser leve, divertido, instigante. Você aprende com cada cliente que está na sua frente. Nós somos privilegiados. A gente escuta as histórias das pessoas, a gente aprende a não errar, porque aquelas pessoas erraram e você fala, caramba, se eu fizer isso, vai acontecer isso. É fantástico. Você tem acesso a culturas diferentes, a pessoas com sotaques diferentes, com linguajar diferente, com pensamentos diferentes. É uma escola de aprendizado fabulosa. Se você aprende a se divertir durante o processo, você fala, caramba, eu não trabalho nenhum dia da minha vida, porque eu estou sempre me divertindo. Divertir não é dar gargalhada insana, não. Divertir é viver com leveza, é você se sentir bem, é perceber que há um ambiente de bem-estar ao seu redor, te fazer bem com o que você faz, entende? É isso. Os realizadores também, eles trabalham. Isso é muito importante. Os realizadores trabalham, colocam a mão na massa, praticam o que aprendem constantemente, continuamente. Não adianta somente a gente estudar e nunca colocar em prática. Estudar, não colocar em prática. Tem que colocar uma mão na massa. Assistiu às aulas, fiz a formação completa. Ok, vou rever tudo de novo, mas agora eu vou atender. Começa a atender de graça o máximo de gente possível. Começa a colocar o teu conhecimento em prática. Trabalhe constantemente com metas. E aí você vai ver que os resultados vão aparecer. E os realizadores, isso aqui é muito importante, gente. Eles selecionam os ambientes e as pessoas ao seu redor. Entrar em grupos tóxicos ou participar de pessoas, de ambientes em que pessoas só querem beber, querem se drogar, querem fazer isso ou aquilo que não tem a ver com os teus horizontes, faz toda a diferença da tua vida. Mas para isso, primeiro você precisa perceber quais são os seus horizontes, você precisa definir tua vida. E aí você começa a perceber, pera, isso aqui não me interessa, isso aqui não vai acrescentar. Mas esse grupo aqui me acrescenta, são pessoas do bem, que se esforçam, gostam de estudar, entende? Esses dias assistindo um podcast, eu vi um moleque comentando que muito cedo ele percebeu que ele tinha muitos amigos, mas ele estava querendo estudar para aprender marketing digital, para melhorar de vida financeira, mas os amigos não queriam, ficavam chamando ele para festas. E ele falou, caramba, se eu não entender que esses meus amigos são gente boa, mas eles não vão me levar longe, só vão me levar para a ruína, para onde estão os pais deles, que estão bebendo, estão fazendo a mesma coisa que eles fazem, se eu não entender que essas pessoas são pessoas que vão
me puxar para baixo, eu não vou progredir. E aí, muito educadamente, muito tranquilamente, ele foi se afastando daquelas pessoas e começou a se ligar a pessoas que tinham algo a acrescentar na vida deles. E essa pessoa se tornou um milionário com 23, 24 anos de idade. Eu achei encantador essa percepção dele com 18 anos de idade. Então, normalmente, aqui a grande maioria dos nossos terapeutas são pessoas mais maduras. A gente não pode se dar ao luxo de não saber para onde a gente está indo. A gente precisa perceber o ambiente que a gente vive, para que a gente tenha um ambiente mais leve. Seja o que você seleciona para ouvir, da música a um vídeo do YouTube, a programas de TV, a livros. O ambiente ao teu redor vai mudar a maneira que você pensa automaticamente. Ok? E por fim, os realizadores, eles constroem prosperidade ao seu redor, eles espalham prosperidade ao seu redor, eles compartilham conhecimento, são confiáveis, vivem de forma coerente e harmoniosa. Porque uma pessoa que é próspera, ela gosta que exista prosperidade ao redor dela. Porque não adianta somente você ser próspero e todo mundo ao seu redor ser pobre. Por quê? Pobre de saúde, pobre de emoção, pobre de vida, pobre de tudo. Por quê? Porque você não vai ter com que compartilhar a tua felicidade. E a melhor coisa da vida é compartilhar. Por isso que uma pessoa verdadeiramente próspera, ele não se importa de transmitir o conhecimento. Ele precisa difundir aquilo que ele aprendeu, porque ele quer o máximo de pessoas estando no mesmo nível em que ele está. Percebe? Posso atender pessoas com bipolaridade? O professor criou um curso Master Terapeuta. E lá fiquei sabendo que tem um tratamento para bipolaridade. E me disseram que eu não posso atender porque eu não tenho especialização. Mas já ouvi ele falar que com a formação dá para atender também. Qual a diferença de atender pelo Master e pela formação de terapeutas? Então, são várias perguntas numa só. Primeira coisa, se você está fazendo a formação, a primeira coisa que eu digo, gente, transtorno bipolar do humor, a gente não atende. E eu mantenho essa base o tempo todo, a gente não atende. Mas, professor, peraí, mas você diz que não atende, mas na formação você fala que atende. Eu falei, sim, porque tem um detalhe. Lá na formação, eu posso dar o aprofundamento, eu posso explicar mais profundamente esse tema complexo e eu explico em quais situações específicas pode-se atuar com a pessoa que é portador do transtorno bipolar do humor. Percebe? Então, não tem sentido eu pegar uma informação complexa, que ela precisa de toda uma estrutura básica, teórica, que nós damos na formação avançada, e simplesmente passar na formação que, na verdade, não vai agregar tanto, porque tornaria a formação complexa, são casos avançados, são casos em que você precisa, de fato, de uma habilidade maior. Então, a formação do Master já respondendo a próxima pergunta, qual a diferença entre atender pelo Master e atender pela formação do terapeuta? Veja, você é terapeuta. O detalhe é que, quanto mais conhecimento você tem, mais seguro e melhor você fica. Isso é óbvio, pelo menos essa é a regra do mundo. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando possibilidades para que os nossos terapeutas se especializem e se tornem os melhores possíveis. Entende? Antes, eu até comentei isso, eu mudei muito a postura no que eu falava, porque eu sempre preocupava em dizer, não, gente, olha, só formação é suficiente e tal. Mas depois uma pessoa me chamou a atenção e está na mentoria do mês passado. Eu falei, como assim? Tem coisa na formação do massoterapeuta que me ajudou absurdamente. Hoje eu consigo atender de outra forma. É importantíssimo. Por que você não enfatiza isso? E aí eu falei, até no mês passado, eu aprendi a lição. E a lição é a seguinte, gente, a formação de massoterapeuta te dá um ensinamento e o conhecimento que uma formação de master te dá. Uma formação avançada, é um outro nível de capacitação de conhecimento. E isso faz parte do nosso roadmap, ou seja, da nossa estrutura, dos nossos planos. Por quê? Porque nós queremos lançar, no final desse ano, se tudo der certo, uma formação de especialistas mesmo, sabe? Você vai pegando pessoas e fala, gente, a gente tem aqui uma possibilidade maior, um funil maior. Sabe, um time de elite? Você fazer parte de um esquadrão de elite? É isso. E o que é um esquadrão de elite? É aquela pessoa que fez o básico, que se destacou no básico, que fez o avançado, se destacou no avançado e foi para a elite. É isso que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente vai precisar de treinadores, vai precisar de pessoas que deem treinamento em empresa, vai precisar de pessoas que deem treinamento da formação presencial. A gente tem muitas metas.
E para essas metas, a gente precisa de pessoas capacitadas. E como é que eu vou ter pessoas capacitadas se eu não dou possibilidade delas aprofundarem ainda mais o conhecimento? Essa é a grande diferença. Você pode atender como terapeuta com a sua formação e vai ter resultados que todo mundo tem fantásticos. Quer aprofundar mais, quer ser um expert, ter uma expertise maior, você quer fazer parte de um time de elite, então venha para o Master Terapeuta. Tem outra formação? Tem. A gente está preparando mais alguma coisa lá na frente. Por quê? Porque a gente quer criar um funil. A gente quer fazer com que o esquadrão Black, o esquadrão mais potente que tiver, de maior nível de capacitação, de especialização, a gente quer essas pessoas. E as pessoas estão aqui, nesse momento, assistindo as aulas conosco. Elas só precisam de oportunidade. E isso a gente está construindo. Ok, gente? A gente precisa construir um edifício muito, muito sólido, muito forte. Eu não sei como pedir para o cliente para piorar o filme. Eu não entendo e não sei como conduzir o cliente para piorar o filme. Diz e faz como? Bem, nós temos aulas sobre isso, então provavelmente essa pessoa não assistiu ainda a aula em que a gente fala sobre o pior filme. Pedir para piorar, para fazer o pior filme, é simplesmente pedir para que a pessoa faça o pior filme que passa na cabeça dela. Com bom senso. A gente explica isso nas aulas, porque tem gente que chega e quer fazer um filme para uma criança de que ela está sendo, que a cabeça dela está sendo cortada, coisas desse tipo. Quer dizer, coisa que não tem nem sentido, coisa que não tem nem lógica, é falta de bom senso. Mas a gente explica tudo isso lá nas aulas, com calma, com tranquilidade. Mas, de forma bem objetiva, como é que se faz o pior filme? É simples. A pessoa diz que eu tenho medo de ser demitida. Ok. Então faça o filme sendo demitido e você vai trabalhar isso. Depois que você trabalha isso, que resolve isso, aí ela já resolveu. Aí você vai partir para o pior filme daquilo. Qual o pior filme que você pode fazer disso? Eu tenho medo de quê? O que pode acontecer de pior? Eu ser humilhado na frente de todo mundo. Faça o pior filme, então, você sendo demitido e humilhado. Ok. Pode piorar um pouco mais? Posso, se eu ficar sem dinheiro e ter risco de passar fome. Então, ok, faça o filme. É um filme que te amedronta? Então, faça. Ou seja, você vai pedindo para que a pessoa vá acrescentando elementos que vão piorando aquela sensação, entende? Agora, é claro, gente, com bom senso, tá? E isso tudo está lá nas aulas. Então, eu sugiro que você assista às aulas com calma e reveja. Porque é frequente a gente estar assistindo uma coisa e de repente se distrair, a informação está sendo dada, a gente prestou atenção em outra coisa, quando volta a informação passou. Quando você assiste de novo, as coisas vão fazendo mais sentido. Recebi uma proposta de um amigo advogado, criminalista, para fazer análise dos casos e criar laudo para ser usado na defesa. Essa formação permite atuar na área jurídica ou só com faculdade? Olha, a formação de terapeuta, ela normalmente não é reconhecida na área jurídica. Tá? Até porque na área jurídica existe todo tipo de situação. Qualquer brecha do que houver pode ser derrubado pela parte contrária, pelo outro advogado, etc. Ok? Normalmente, esse tipo de coisa é feito por um psicólogo ou um psiquiatra, mas normalmente é um psicólogo forense. É uma especialização, é algo bem específico, tá? Se você fizer psicologia para ir para essa área. E eu não sei se o reconhecimento corporal ele é aceito na área criminalística, tá certo? Eu acredito, realmente acredito que não, tá? Nunca vi nenhuma referência do contrário. Então, eu acho que não tem muito sentido. Isso pode ajudar a pessoa a entender muita coisa, mas isso não vai servir para embasamento de processos jurídicos, ok? Não só porque o terapeuta não tem esse reconhecimento, tá? Porque nós terapeutas não temos esse reconhecimento jurídico, mas também, mesmo o psicólogo forense, ele provavelmente não tem esse tipo de reconhecimento para trabalhar com o reconhecimento corporal, emocional através das feições. Rosélia, estou com clientes pagos, estou vendo como a TRG é mágica. Um cliente meu falou que nossa terapia é mágica. Olha, eu sempre escutei muito isso. Muito. Muita gente fala, nossa, você é bruxo, você é mágico, o que você fez? Eu passei 15 anos, 20 anos indo para terapeuta, minha vida inteira sofrendo. Como eu estou livre disso? E a pessoa sabe que está livre, porque não está mais ali. Não é uma coisa que a gente engana o cérebro dela, entende? Então, parabéns, Josélia. Significa que está no caminho certo. Meu lado esquerdo demonstra muita somatização. Isso poderia ser um conflito com o feminino? Esse feminino poderia ser o mesmo? Um conflito comigo, ou sempre seria ligado a outra pessoa?
É muito, muito interessante essa pergunta, muito interessante. Mas normalmente o lado esquerdo ele reflete o conflito na relação, o conflito com o outro, tá? O conflito com uma mãe, uma irmã, alguém da vida ou algum abandono, uma instituição religiosa, por exemplo, uma empresa, algo que você pode classificar como feminino, tá? Só que, eventualmente, pode ser que você projete você mesma como sendo uma dualidade, como você tendo duas personalidades. Você diz, não, mas eu tenho um lado meu que quer isso e eu não quero, um lado meu que é triste e eu não reconheço isso. A nossa mente é muito interessante, então cada pessoa pode pensar o que for. Se você tiver uma projeção dessa que eu estou criando, eu nunca vi isso, tá? Eu estou só raciocinando. Se você tem isso, há uma possibilidade que seja você mesmo. Eu acho possível? Sim. Provável? Não. Não acho provável, tá certo? Mas há uma possibilidade. Por quê? Se você estiver projetando você mesma como outra pessoa, porque frequentemente a gente tem isso, né? A gente tem tá pensando numa coisa, aí vem um outro pensamento totalmente contrário. A gente quer estudar e tem outro pensamento, não, vai dormir que é melhor, não, estou com preguiça, não, você vai conseguir nada, eu estou me enrolando. Fica aquele conflito de pensamentos. Se a gente entende isso como normal, ok. Se a gente entende isso como um outro lado, até personifica, não tem nada demais, desde que seja saudável até certo ponto, né? Mas se você faz isso, personifica numa imagem que você projeta, que não é nada impossível, há uma possibilidade de que seja como você está falando. Repito, é possível? É. Provável? Eu acho altamente improvável. Tá? Eu acho muito mais ligado à relação, porque é o que a gente tem de casuística desde que a gente começou a estudar isso lá tem mais de cento e tantos anos, tá certo? Mas, de qualquer forma, o que eu sugiro? Eu sugiro que se há tanta somatização, se você estiver fazendo a formação do avançado, você vai ter acesso ao somático 2.0, que é na formação do Master Terapeuta. E lá eu explico como trabalhar casos específicos como esse, sem que a pessoa sequer pense nenhum filme específico o tempo todo. Ela vai se ligar com mais profundidade à parte somática. Então, talvez seja uma situação que você teria grande sucesso em trabalhar. Professor Jair, estou atendendo em espanhol, mexicanos, que maravilha. Estou vibrando com o aprendizado cultural. Gratidão, Rosângela, Estados Unidos, Arizona. Que maravilha, que maravilha. Fico muito feliz, Rosângela. Parabéns, que massa. Fantástico, você tem muito sucesso. Que ótimo, estamos chegando até o povo mexicano. Qual a relação dos traços de caráter com a genética familiar? Vejam, a feição da pessoa, ela normalmente é um blend, né, uma mistura, recebida por carga genética. É isso. Mas a moldagem, a modelagem do corpo, ela passa pelos aspectos energéticos e emocionais. A gente explica isso logo no começo das aulas, tá? Então, filhos de uma mãe e de um pai específico, de um casal, por exemplo, elas vão ter determinadas feições que se assemelham, né? Enquanto filhos de outro casal diferente, distante, também vão se assemelhar entre si. E eles provavelmente serão diferentes uns dos outros. Isso é carga genética. Agora, essa feição deles, das pessoas, dois irmãos gêmeos, eles necessariamente vão ter exatamente o mesmo desenho? Provavelmente ao longo do tempo, não. Porque quanto mais passa o tempo, mais cada um vai ter experiências peculiares próprias ao longo da sua vida. Então, é muito provável que eles tenham. Existem casos de gêmeos univitelinos, a gente explica tudo isso lá na formação, tá? Existem casos de gêmeos univitelinos, que eram extremamente parecidos, mas ao longo do tempo foram se diferenciando. A genética não explicaria isso. O que explicaria? Explicaria o que a pessoa passou. Há um estudo, por exemplo, de gêmeos univitelinos, iguais, né? E aí cresceram até os 17 anos iguais, idênticos, mas um foi para a guerra e o outro não. 2 anos depois, o que voltou da guerra estava completamente diferente. Não porque estava com cicatrizes, mas estava com um semblante totalmente diferente, o rosto mais quadrado, mais vincado,
Por quê? Porque essa pessoa acabou desenvolvendo outros aspectos na guerra, né, ligados ao masoquismo, a ter que suportar situações de humilhação, de dor, sofrimento, etc. Então, as situações vão modelando a pessoa em cima de um chassi baseado na carga genética, o que é natural, tá? Mas explicações maiores estão lá no curso, e são explicações muito claras, muito tranquilas, e as aulas são sempre com pouco tempo, de 2 a 8 minutos no máximo, a grande maioria das aulas. Tem algumas mais longas, mas são pouquíssimas. E é muito leve, muito tranquilo. Sugiro que você assista ou reassista, que eu falo sobre essas questões. Uma pessoa me perguntou por que o nome generativo. Pode me esclarecer o real significado? Posso. Também falo lá nas aulas, tá? Eu explico sobre isso. Mas vamos lá. Olha só. Por que coloquei o nome TRG? Vamos lá. Porque T de terapia. É uma terapia, certo? Então, por isso coloquei terapia. Por que coloquei terapia de reprocessamento? Porque você reprocessa, você não ressignifica alguma coisa, você reprocessa. Ou seja, você coloca todo aquele bloco de informações para serem reprocessadas pelo seu cérebro inúmeras vezes, até que o seu cérebro consiga processar aquelas informações de forma mais ampla, de forma mais completa, de forma mais saudável. Então, isso não é mudar a visão de alguma coisa, é você mudar a estrutura interna, é reprocessar. Por isso, então, eu botei o nome de terapia de reprocessamento. Agora, por que eu botei o nome generativo, que é a sua pergunta? É bem simples. Generativo é aquilo que gera, tá? Regenerativo é aquilo que regenera. Regenerar é consertar, é corrigir. Mas o generar é o gerar. E olha que interessante. O que eu observava frequentemente com os meus clientes? Eu começava a atender uma pessoa e essa pessoa tinha muitos comportamentos infantis. Tinha insegurança, tinha medo de falar em público, tinha medo de ser repreendido, tinha medo muitas vezes de ficar só, ou seja, comportamentos que se assemelhavam muito mais a um psiquismo de uma criança, ok? Ok, é um adulto, casado e tal, mas tinha esses gatilhos. E o papel do terapeuta da TRG é trabalhá-los. A gente começava a trabalhar e fazer todo o protocolo que você já conhece. Aí o que acontecia? Quando terminava o reprocessamento completo, ou muitas vezes durante as semanas das sessões, durante o tratamento, a pessoa começava muitas vezes a chegar com outro tipo de roupa. Vinha vestido de roupa diferente, muitas vezes mais madura, começava a ter uma postura mais madura, e muitas vezes e frequentemente, ele dizia: eu estou me sentindo muito mais maduro, as pessoas estão dizendo que eu estou muito mais centrado, muito mais equilibrado, que eu estou muito menos infantil. E isso foi se repetindo a tal forma que eu comecei a compreender que a TRG é terapia de reprocessamento generativo, porque ela gera um grau de amadurecimento na pessoa, um grau de maturidade na pessoa que não estava ali, entende? Então, a gente não conserta a maturidade dela. Na verdade, ela gera um grau de maturidade porque ela nunca viveu. Se ela tivesse vivido saudavelmente, sem os problemas emocionais, a cada fase da vida, ela ia amadurecendo de acordo com aquela idade. 10, 15, 20, 30 anos. Uma pessoa de 30 anos não é de se esperar que ela tenha um comportamento de uma pessoa de 5 anos de idade, de 10, claro, porque ela é uma pessoa mais velha, mais madura. Mas, quando a pessoa está congelada emocionalmente, ela não tem, em 100% do tempo, um comportamento de acordo com a sua idade. Ela tem um comportamento, muitas vezes, infantil ou infantilizado ou adolescentizado, digamos assim, se o problema, o congelamento emocional foi na adolescência. Então, ela acaba sendo uma pessoa, muitas vezes você vê, sempre todo mundo tem na família um tio que ele tem, tá todo mundo bem, ele começa a tirar piadas e fazer brincadeiras como se ele fosse um adolescente de quinta série. Todo mundo tem isso, né? Aquele tio chato que quer ser um engraçadinho e acaba agredindo as pessoas com piadinhas de quinta série. Ora, muitas vezes esse cara está congelado em algum período da vida. É como se fosse uma criança querendo chamar a atenção, querendo chatear os outros, irritar todo mundo.
Ora, a gente pode ter passado por essa fase, na quinta série era saudável, mas com um adulto de 30, 40 anos já não é, é desproporcional. Então, quando você começa a trabalhar com as pessoas, é muito frequente você perceber que elas começam a amadurecer, a gerar nelas um grau de amadurecimento que não estava ali. Por isso que eu coloquei o nome TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Respondi? Ok, Zeliane? Acho que foi uma explicação boa, né? Pronto. Gente, se tivermos mais de uma pergunta, a gente vai encerrar. Pronto. Encerramos aqui a nossa mentoria. O que eu quero dizer para vocês? Temos excelentes perspectivas para este ano, estamos trabalhando bastante, organizando o conselho, teremos em breve novos sites, temos lançamentos de livros, temos um time empenhado e afinado para melhorarmos cada vez mais o que a gente oferece para vocês. Nós esperamos que vocês tenham hoje o melhor ano das suas vidas até agora, porque a gente espera que os próximos sejam melhores ainda. Nós esperamos que você faça a sua parte. Nós esperamos que você tenha a postura de um terapeuta, que você não se deixe levar por pessoas que não levam a sério o que fazem, porque a oportunidade que você está tendo, outras pessoas estão tendo. Se elas não prosperarem, tá tudo bem, a gente aceita. A gente só não consegue entender como é que alguém pode deixar de escolher o bem, o progresso, a prosperidade, uma vida em que pessoas são gratas, são felizes, te agradecem pelo que você faz na vida delas. Há uma vida em que as pessoas fazem as coisas meia boca, umas coisas mais ou menos, misturam todo tipo de técnica, não têm respeito e cuidado com o que está fazendo, enfim, escolhe o caminho do fracasso. A gente aceita, só não dá muito para entender muitas vezes, mas está tudo bem. A nossa energia não vai para esse lado. A nossa energia está em fortalecer e ajudar, abraçar, estimular e vibrar com as pessoas que estão no caminho da realização, que estão aprendendo a pegar a vida nas suas mãos, a construírem suas vidas, a dominarem a terapia de reprocessamento generativo para serem os melhores possíveis no que fazem. Por quê? Porque as pessoas, com a graça de Deus, serão muito prósperas, terão muito dinheiro, poderão ajudar muitas pessoas, poderão ter experiências maravilhosas, libertar muitas vidas em sofrimento e escrever uma história muito bonita.